A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em meio à sua casa, em meio à sua família. Eu queria que você, se você tiver uma Bíblia e puder apanhar, abrir no Salmo de número 55, eu vou discorrer sobre alguns versículos, é um salmo de 23 versículos, não vou ler-os todos, mas apenas alguns versículos eu quero pensar aqui. Eu quero partir de uma conversa que eu tive com uma pessoa há poucos dias, onde essa pessoa, desolada, disse: eu não tenho amigos, eu não tenho mais amigos. E aí eu tentei procurar alguns motivos, tentar conversar, entrar na dela, e a gente vai detectando algumas coisas. Mas eu acredito que uma das piores coisas da vida seja a ausência de amizades. Amizades, não qualquer amizade, mas amizades que sejam profundas, amizades que sejam duradouras, amizades que possam fazer a diferença na nossa vida, que possam acrescentar alguma coisa e nós possamos acrescentar algumas coisas a essas pessoas que são nossas amigas. Eu quero dizer para você que os amigos até podem nos abandonar. Presta atenção nessa frase. Os amigos até podem nos abandonar, mas Deus nunca nos abandona. Você nunca vai estar sozinho, jamais vai estar sozinho, porque Deus sempre vai estar com você. Os amigos podem abandonar você, mas Deus jamais vai abandoná-lo. Eu falo isso baseado nesse Salmo 55, quando o salmista Davi, ele está vivendo talvez um dos momentos mais críticos e mais angustiantes da sua vida, quando todas as pessoas o deixam, quando o seu próprio filho tenta usurpar o seu trono, quando, enfim, está passando vários dramas dentro da família, dramas familiares, está enfrentando lutas dentro de casa, e talvez as lutas dentro de casa sejam aquelas que mais mexam com a nossa estrutura. As lutas familiares são aquelas que mais nos desgastam, que mais mexem com o nosso interior. E Davi então estava ali passando um problema com o seu filho Absalão, que tentava usurpar o trono. E a gente fica se perguntando o que a gente faz quando a gente está passando um drama familiar. O que a gente faz quando a gente enfrenta um problema com um filho que está rebelde, um filho que, enfim, deixa de amar, deixa de considerar a família. Nesse caso aqui era um contexto de perseguição, um contexto de tentativa de roubo, de usurpação do trono. Mas o que a gente faz quando a gente enfrenta esses grandes problemas familiares? Davi, ele vai para a presença do Senhor e ele diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ou seja, ele pede que Deus ouça aquilo que ele tem a dizer. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo. E talvez esse inimigo, entre aspas aqui, ele estivesse se referindo até ao próprio filho, que estava agindo como um inimigo. Por causa da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevém. Veja bem quantos verbos, quantas palavras o salmista Davi usou aqui. Ele fala de clamor do inimigo, ele fala de opressão do ímpio, ele fala de lançamento de calamidade contra ele, de hostilização furiosa, ele fala de coração estremecendo no peito, e ele fala de terror, de temor e de tremor. Situação que ele estava vivendo. Coisas que nos tiram o sono, coisas que nos roubam a alegria, trazem medo ao coração, trazem incertezas. Eu acredito que, como eu disse, os nossos maiores embates são aqueles que nós travamos
dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Pessoas que deveriam nos amar, pessoas que deveriam estar do nosso lado, muitas vezes são aquelas que acabam traindo, acabam, enfim, fazendo coisas que nós não gostamos. A grande questão que eu levanto é o que nós fazemos quando nós estamos em um contexto de oposição. O que é que nós fazemos quando nós estamos em um contexto de perseguição? O que é que nós fazemos quando alguém furiosamente nos hostiliza? Se a Bíblia nos ensina que nós não devemos revidar, se a Bíblia nos ensina que nós não devemos pagar com a mesma moeda, se a Bíblia diz que nós não devemos retribuir com ódio, a Bíblia diz que se alguém nos ferir numa face, nós devemos oferecer a outra face. O que é que nós fazemos? De que maneira nós devemos agir quando essas coisas acontecem? No verso 6 do capítulo 55 deste salmo, então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela, a tempestade marítima. O que Davi menciona aqui? Ele menciona a tentativa de fuga. Algumas pessoas, quando enfrentam dores, quando enfrentam problemas dentro de casa, problemas familiares, problemas no trabalho, enfim, qualquer tipo de problema, a primeira tentativa geralmente é fugir do problema. É não encarar o problema de frente, é não buscar uma solução duradoura, uma solução plausível. Ele foge. Ele fala, quem me dera asas como de pomba, voaria e ficaria para longe. Escutei muita gente falar assim, se eu pudesse me enfiar num buraco, se eu pudesse, é aquela tentativa de fugir, de encarar o problema, de encarar a dificuldade. A primeira tentativa é sempre a tentativa de fuga. Eu sempre lembro, quando eu trato esse assunto, e eu já falei várias vezes sobre isso, do profeta Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18, quando ele tem lá o seu encalço, um perseguidor, ou uma perseguidora, para a gente ser bem exato aqui, Jezabel, e ela, então, o ameaça de morte, e ele faz o quê? Ele foge para o deserto. Ele pede a morte para si, ele diz, basta, eu não sou melhor do que ninguém. Pediu para si a morte, um homem cheio de poder, cheio de unção, um homem que fazia milagres, um homem que falava em nome do Senhor. De repente, por causa de uma palavra que não caiu bem ao seu coração, ele foge e corre, vamos dizer assim, deserto adentro, criando as condições para morrer, criando as condições para que a morte o encontrasse sem comida, sem água, sem presença, que é algo tão nefasto quanto, não é? Sem comida, sem água, sem presença de ninguém. E lá naquele lugar ele espera e pede para si a morte. O que acontece? Deus, ele, na sua infinita graça e bondade, o encontra naquele lugar. O que você está fazendo aqui? E ele então sai dali, depois que o Senhor o fortalece mediante alimento, e ele vai e se esconde numa caverna. Ele continua fugindo, ele continua se escondendo. E o Senhor diz para ele, mas o que você está fazendo aí, homem? E então ele sai daquela caverna, e ao invés de barulho, ao invés de vento, enfim, ele encontra a voz de Deus, um cicio manso, tranquilo e suave. E ali no meio daquela voz branda, daquela manifestação suave, ele encontra o consolo, ele encontra a palavra de motivação para continuar vivendo, para continuar agindo. Deus fala para ele, olha, eu ainda tenho muito a fazer na sua vida, eu ainda tenho um rei para você consagrar, eu ainda tenho um profeta que você vai ungir em teu lugar. Então, meu irmão, presta atenção no que eu estou dizendo, a vida não acabou não. O problema que você está enfrentando não vai matar você. Se você chegar na presença do Senhor e abrir o seu coração, falar do que lhe pesa, do que lhe machuca, você vai encontrar um Deus de amor, de graça e de misericórdia que sempre vai ter uma palavra de ânimo e de esperança para você. Deus não está interessado na sua morte, Deus está interessado em que você viva
E isso você precisa colocar no seu coração de alguma maneira, não importa o tamanho do problema ou da dificuldade que você esteja enfrentando. Talvez você esteja aí pensando, o senhor está falando isso aí porque o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando. Sim, eu realmente não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua casa, Deus conhece a sua luta, Deus conhece os seus dramas familiares, Deus conhece tudo aquilo que você está enfrentando, talvez um problema com um filho, com uma filha, talvez um problema com o esposo, com a esposa, alguém dentro da sua casa. Sim, Deus sabe, Deus conhece. A boa notícia é que a palavra final não vem do homem, a palavra final vem da eternidade. A palavra final vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra final é do Senhor dos exércitos. É essa palavra que nos levanta, é essa palavra que nos põe de pé, é essa palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos impulsiona a viver. Eu sempre digo que Deus, ele nos encontra no pior momento da nossa vida, e se não for ao Senhor, nós já teríamos sucumbido, nós já teríamos morrido. Eu já passei por inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. Mas uma coisa eu aprendi: a não dormir sem colocar todos os meus dramas diante do Senhor, sem abrir o meu coração para o Senhor. Porque eu aprendi uma vez, mediante uma canção, que um problema, somente um, seria demais, seria muito para mim. E Deus diz, pois é meu, somente meu todo o trabalho. Deus é aquele que cuida de mim, Deus é aquele que cuida de você. Deus é aquele que tem a palavra de esperança, a palavra de vida. Levanta do seu lugar, corre para a presença do Senhor. Não fuja. Não fuja do seu problema. Elias tentou fugir e o Senhor o encontrou. Davi, quando ele enfrenta o problema com Absalão, seu filho, a primeira coisa que ele pensa, ele fala, como eu gostaria nesse momento de ter asas, eu voaria, ficaria longe, iria para o deserto e eu ficaria lá no deserto. E então ele percebe que isso não é solução para o seu problema. Aí, a partir do verso 9, começa uma segunda tentativa. Ele diz, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade, dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Ele entra na onda do revanchismo, do ódio. Escuta o que eu vou dizer para você, o ódio mata. O ódio tem o poder de matar. Se não matar você, vai matar os seus sonhos, vai matar os seus projetos, vai tirar a sua vontade de construir, de fazer, de conquistar. O ódio nunca foi solução para nada. O ódio mata. Escuta o que eu estou dizendo. O ódio não é bom. O ódio não faz bem. Esse sentimento de revanchismo, de revidar, de querer que as pessoas se lasquem, isso aí não é bacana, isso não é legal, isso não é de Deus, isso não é bom para você, né? Davi, ele tenta entrar nessa onda do revanchismo. Ele fala assim, abrindo o seu coração, mas tu, homem, verso 13, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está mostrando aqui o quanto ele estava magoado. A gente andava junto, a gente fazia junto, a gente estava junto na casa de Deus. E olha o que está acontecendo agora, é briga para cá, um para lá, um fugindo. Deixe-me dizer algo que você já sabe, mas é bom você lembrar. Mágoa também mata. O ódio mata, mas a mágoa também mata. Tem gente engrossando o pescoço, não consegue dormir à noite, toma remédio, porque está com o coração cheio de mágoa, porque o fulano falou uma coisinha lá que não caiu bem. Dias atrás eu fui visitar uma pessoa, e essa pessoa já com uma certa idade, muito mais do que a minha, há muitos anos carregando uma mágoa no seu coração do seu marido que já morreu. E eu dizia para aquela pessoa, você precisa abrir o seu coração, você precisa confessar, você precisa abrir isso para Deus, você precisa abrir os seus lábios e dizer, eu estou liberto, eu estou livre disso. E as lágrimas vinham, ela engasgava e ela dizia, eu não consigo. Tem gente que morre
e não perdoa. Tem gente que vive a míngua, mas não se liberta da mágoa. Mágoa mata. Mágoa rouba os sonhos, rouba o prazer de vida. Meu irmão, joga fora essa mágoa, liberta o seu coração dessas coisas que te oprimem. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Aqui, na Igreja do Nazareno, na Casa do Pai, na Rua Mário Ribeiro Ramos, 253, você vai encontrar ajuda. Se você tem mágoa no seu coração, nós estamos aqui para te ajudar. Se você não é aqui de Lages, é de qualquer outro lugar, procure uma igreja, procure um irmão, procure um pastor, uma pastora, procure alguém que consiga te ouvir. Liberte-se disso. Não faça como Davi, que fica lá remoendo, porque isso, porque aquilo, porque lá naquele tempo e aconteceu assim. Deixa isso aos pés do Senhor. Deixa isso aos pés do Senhor. Então, ele fala aqui de fuga, que não é solução. Fuga nunca foi solução para problema nenhum. Ele fala de mágoa, de rancor, de revanchismo, isso também nunca foi solução para nada. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 10 e no verso 11, ele disse assim: se vocês, igreja de Corinto, se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo, porque eu não quero dar vantagem ao inimigo, porque não lhe ignoramos os desígnios. Meu irmão, presta atenção que isso aqui é profundo. Todas as vezes que você não perdoa e que você não recebe o perdão, você está dando vantagem a Satanás triunfar, tripudiar e vencer sobre você. Então Paulo está dando a receita aqui, diz, olha, se vocês estão perdoando fulano, beltrano, quem quer que seja, eu também estou perdoando. Há muitos anos atrás eu tomei uma decisão de viver livre da mágoa, porque a mágoa estava me matando. As pessoas me feriram, me traíram, e eu vivia com aquela angústia aqui dentro. Eu tive 3 infartos por causa disso. Quase morri. E hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu durmo. Eu descanso. Eu não tenho problema com absolutamente ninguém, não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho rancor. Eu sou amigo de todo mundo, cumprimento, dou risada, brinco. Por quê? Porque o contrário vai me matar. O contrário vai me matar. Eu quero viver muito. Quero ver a glória de Deus no meio da minha casa, no meio da minha família. Eu quero ver os meus seguindo e servindo ao Senhor, toda a minha família. Eu quero sim. Eu quero ver todos os meus andando e amando ao Senhor Jesus. Quero ver com os meus próprios olhos. Quero experimentar, quero ter essa experiência. E eu quero viver. Eu tomei essa decisão. E eu espero que você faça a mesma coisa, que você tome a decisão de viver sem ira, de viver sem mágoa, de viver sem rancor, de viver uma vida livre, de não ter que atravessar a rua quando alguém vem vindo, de não ter que virar a cabeça para o lado quando alguém está passando. Pense nisso aí com todo carinho. Terceira coisa, ele diz no verso 16 do capítulo 55, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Uau! Ele entra pelo caminho aqui da fuga e ele vê que isso não é solução. Ele envereda pelo caminho da mágoa, do rancor, e ele vê que isso aí também não é solução. Aqui não deu, ali não deu, tem que ter um caminho, tem que ter uma alternativa. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ele vai para Deus. Esse é o endereço certo. Essa é a postura correta. Eu vou levar o meu problema para Deus. Eu vou levar o meu sofrimento, a minha dor, eu vou levar ao Senhor. Porque eu sei que de lá vem a solução, de lá vem a cura, de lá vem a restauração. No Salmo 50, no verso 15, o Senhor diz que nós devemos invocá-lo e ele vai nos responder. Em Jeremias capítulo 29, 12 e 13, diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Olha só como Deus fala, vocês vão me invocar, vão orar a mim e eu vou ouvir vocês. Serei achado de vós quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Promessa do Senhor, Deus está falando. Então o endereço é esse, né?
Jeremias 33, eu sempre brinco dizendo que é o telefone de Deus, né? Você invoca ao Senhor e Ele vai te responder e vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então nós temos aqui claramente um endereço, que é a presença do Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 7, diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só que coisa linda. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quanto você tem andado ansioso? Quanto você tem andado cheio de problemas? Quantos problemas você tem enfrentado dentro da sua casa, dentro da sua família? Quantas brigas têm acontecido debaixo do seu telhado? Pense nisso. Fugir não resolve. Ficar magoado não resolve. O que resolve é a presença de Deus. Falei? Guarda isso no seu coração enquanto convido você para nós orarmos. Paizinho amado, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu sempre digo isso. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra que me ensina a postura e me ensina o procedimento correto. A mágoa nunca foi solução para nada. A fuga nunca foi solução para nada. Mas a tua presença é a solução para todas as nossas angústias, para todos os nossos dramas, especialmente aqueles dramas que nós enfrentamos dentro de casa com aquelas pessoas que nós mais deveríamos amar. Nós oramos, Deus, para que haja um conserto no meio da nossa família, no meio da nossa casa. Eu oro, Deus, para que essa pessoa que tem recebido essa programação não receba essa palavra como uma acusação, mas como um desafio para mudar de postura, para mudar de vida e para entender que o amor do Pai é capaz de curar um coração magoado, um coração ferido. Em nome de Jesus, ensina essa verdade enquanto nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Gente amada, gente querida, obrigado por me receberem, por sempre ouvirem essa programação. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino.
seu filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.